Graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos dá de estarmos aqui na Sua presença para juntos adorarmos o Seu nome e aprendermos da Sua palavra. Nós lemos aí em 2 Coríntios, mas antes de entrar nesse texto, eu gostaria de falar alguma coisa antes. Aqui na terra, não vale a pena viver por coisas passageiras. Não vale a pena. Não vale a pena você dedicar a sua vida a coisas que são passageiras. Não vale a pena. Não vale a pena se dedicar para ganhar dinheiro. Não vale a pena se entregar ao trabalho, buscando cada vez mais crescer. Não vale a pena você se focar em ter uma boa formação, em alcançar uma posição na igreja ou na sociedade, em possuir bens materiais, propriedades, carros, motos, casas, ter lucros e mais lucros, ou até conquistar bons relacionamentos. Não vale a pena viver para isso. Você tem que entender que não vale a pena você viver para coisas desta terra, em função das coisas dessa terra, porque tudo isso passa. Tudo isso passa. O mundo passa e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia! Não vale a pena, porque também nada disso pode nos dar segurança. Não é a sua posição, não é o seu dinheiro, não é a sua idade, não são os seus bons relacionamentos que vão te dar segurança. Nada disso vai te dar segurança. Nada disso. Quantas pessoas confiaram nas riquezas para ter segurança e não tiveram segurança? E outras pessoas que às vezes não têm nada, praticamente nada, mora numa casinha simples, não tem comida boa, dorme numa rede, vive trabalhando num trabalho sofrido, mas vive uma vida segura. A segurança não depende do nosso poder, das nossas riquezas, da nossa sabedoria, da nossa influência. Não depende disso. O próprio Paulo, ele disse que os ricos não devem ter esperança na incerteza das riquezas, mas garantir riquezas eternas. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17. Veja o que Paulo diz. 1 Timóteo 6 e 17. É um mandamento de Paulo, dizendo para Timóteo mandar aos ricos deste mundo que não sejam altivos, ou seja, orgulhosos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas. As riquezas, elas são incertas. Quantos bilionários hoje estão pobres, não tem nada e estão ainda devendo? As riquezas, elas não podem dar segurança. As riquezas, elas não podem garantir o futuro de ninguém.
Não devemos colocar nossa esperança no que é terreno, no que está aqui na terra, mas em Deus, no Deus vivo, que abundantemente nos dá todas as coisas para que delas possamos usufruir. É Deus quem nos dá, é Deus quem nos dá alegria, é Deus quem nos dá segurança, é Deus quem garante o nosso futuro. Veja o próximo. Que façam o bem, que façam o bem, enriqueçam em boas obras. Essa riqueza é eterna, essa riqueza permanece para sempre. Você se enriquecer em boas obras, Deus não esquece das boas obras. Veja o que aconteceu com Cornélio. As suas esmolas e as suas orações subiram até Deus. Deus não esquece das boas obras. Repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Veja o próximo. Que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam se apoderar da vida eterna. Então, nós temos que garantir riquezas eternas. Nós temos que batalhar por coisas espirituais, por coisas que duram para sempre. Porque nesta vida, irmãos, tudo passa. Tudo passa. E quem quiser ganhar a sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor de Jesus, vai achá-la. Aleluia, glória a Deus. É isso que diz lá em Mateus. De que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. De que adianta você curtir a vida, você aproveitar, você se divertir, você se enriquecer, você ter muitos amigos, você ter muita influência, mas quando você partir daqui, você parte perdido. De que adianta? A sua vida pode durar 100, 200 anos, mas se você não partir daqui seguro, não valeu de nada. Não valeu de nada. Não vale a pena viver para o que é terreno. Não vale a pena confiar no seu próprio braço. A palavra de Deus diz: maldito o homem que confia no homem e faz da humanidade o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. A palavra de Deus diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, o poderoso não se glorie no seu poder, na sua força, e o rico não se glorie na sua riqueza. Glória a Deus, aleluia. Não vale a pena viver para as coisas que estão aqui na terra. Não vale a pena você gastar o teu suor para se dedicar somente às coisas daqui da terra e esquecer de Deus. Não vale a pena. Não vale a pena. Nos dias de Noé, nos dias de Ló, as pessoas viviam para coisas passageiras. Casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, festejavam, compravam, vendiam, negociavam, construíam casas, se dedicavam a essas coisas, festejavam. Mas o que aconteceu? Nos dias de Noé veio o dilúvio, levou a todos. Nos dias de Ló veio fogo e enxofre e queimou a todos que
não queriam saber de Deus. Glória a Deus. Aleluia. De que adianta você achar que tem uma vida e não tem? No dia que Deus quiser tirar o fôlego de vida, Ele tira. Porque é Deus quem dá a vida e é Deus quem tira a vida. Aleluia. A vida não é sua. A vida não é sua. No dia em que Deus quiser tirar a vida, seja uma criança, um adolescente ou um velhinho, no dia que Deus quiser tirar, Ele vai lá e tira. É Ele quem tem o controle da vida. Ninguém mais tem o controle da vida. Ninguém mais. Até mesmo o diabo e os seus anjos não têm controle da vida. Tudo que ele faz é só se Deus deixar. Até mesmo a vida de um passarinho só tira se Deus deixar. Só perde. O passarinho só morre se Deus permitir. Porque é Deus quem é o dono da vida. Ele deu e Ele tira na hora que Ele quer. De que adiantou, meus irmãos, para aquelas pessoas nos dias de Noé e Ló? De que adianta você passar a vida inteira se dedicando a projetos, a sonhos? Quantos sonhos você não tem? Qual é o seu sonho? Enriquecer, se formar, arrumar um marido, ter uma família? Será que Deus está em primeiro lugar na sua vida? Será que você está se dedicando primeiramente a Deus? De que adianta? Essas coisas podem até trazer uma sensação de prazer, de conquista, de poder, de sentido para a vida, mas no fim da vida não servirá de nada. Não servirá de nada. Nós seremos mais um tolo que confiou nas coisas daqui da terra. E Deus vai olhar para nós, para essas pessoas que viveram suas vidas se dedicando só a coisas daqui da terra. Deus vai dizer: tolo, louco, você é um louco. Hoje te pedirão a tua alma. Hoje você vai morrer. E o que você tem preparado para quem será? Glória a Deus. Não adianta. A riqueza não te dá segurança. As amizades não te dão segurança. A influência não te dá segurança. A sua saúde, você pode ser jovem, cheio de saúde, mas isso não é segurança para você. Se a sua vida não estiver nas mãos de Deus, você parte e vai direto para a separação eterna de Deus. É isso que a palavra de Deus ensina. Mas se a sua vida estiver nas mãos de Deus, é você partindo e os anjos de Deus já estão te esperando para te levar para o céu. Não adianta, pois, que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco de tempo e depois desaparece. Foi isso que Tiago disse. Tiago 4:14. Asaf, ele disse: eu tinha inveja dos orgulhosos ao ver a prosperidade do ímpio, mas certamente tu, ó Deus, os puseste em lugares escorregadios. Eles acham que estão seguros, mas logo escorregam, caem e morrem, e partem dessa vida solitários, sem amor, sem paz, sem segurança, sem salvação, sofrimento eterno para
para sempre. Para sempre. De que adianta? De que adianta você conquistar tudo nessa vida? Você conquistar o corpo perfeito, ser bonito, ser bonita, atraente. De que adianta? Você parte e perde a salvação. De que adianta ter dinheiro? Você viver morrendo por dinheiro? De que adianta? Você viver morrendo para conseguir um emprego? Tem gente que até briga na política, babando político, para conseguir um emprego, traindo seus valores, mentindo, enganando. De que adianta? Você parte dessa vida e parte sozinho. A vida sem Deus, irmãos, não tem sentido. Não tem sentido. No texto que a gente leu em 2 Coríntios 4,16, veja o que o texto diz. O nosso corpo, ele se corrompe. O homem exterior, como diz nesse texto, é o nosso corpo. O nosso corpo, o nosso homem exterior, ele se corrompe, ele adoece, ele envelhece, ele é ferido com facilidade. Qualquer coisinha. O menino estava brincando com uma bombinha, ou um traque, ou uma bomba, soltando, pum, perdeu o olho, ficou cego. Ficou cego. Qualquer coisinha você se quebra. Qualquer coisinha você se fere. Qualquer coisinha. O nosso corpo, ele é frágil. Ele enfraquece com o tempo. Ele morre e se decompõe. Vira pó. Essa é a verdade a respeito do nosso corpo. Você pode ser a pessoa mais rica do mundo. Nós vemos aí mulheres ricas, com 50, 60 anos, com a aparência de uma mulher jovem, porque tem dinheiro para fazer cirurgias, mas é só por fora. Por dentro já está velho e desgastado. Não adianta, você não foge dessa realidade. O nosso corpo, ele se corrompe. Então não é sábio nos prendermos às coisas desta vida. Não é sábio. O nosso corpo se corrompe. Veja o versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem. Tudo que você enxerga, tudo que você vê, seja pessoas ou coisas, você não pode se prender a isso. Não coloque a sua atenção, não coloque o seu coração, não coloque a sua dedicação total a coisas que se veem. Por quê? Porque as coisas que se veem são temporais, são passageiras. Mas você deve atentar, fixar o seu olhar nas coisas que se não veem, porque as coisas que se não veem são eternas. As coisas eternas, elas duram para sempre. As coisas eternas, elas têm uma qualidade infinitamente superior às coisas daqui da terra. Nem se compara. Nem se compara. Não é sábio nos prendermos a coisas desta vida. Não é sábio, porque nenhuma delas vai proteger você. Nenhuma delas vai guardar você, o seu pai, a sua mãe, o seu irmão,
o seu esposo, a sua esposa pode ser a pessoa mais maravilhosa do mundo, mais legal, mas não vai conseguir te proteger para sempre, não vai conseguir te guardar a todo momento. A sua vida tem que estar nas mãos de Deus. Deus tem que estar cuidando de você. Se Deus cuida de você, você está seguro. Se Deus cuida de você, nada vai destruir a sua vida. Aleluia. A atitude sábia, meus irmãos, é confiar no plano de Deus. Confie no plano de Deus. Deus tem um plano. Esse plano Ele fez antes da fundação do mundo. Deus tem um plano. Deus tem um plano. O plano de Deus renova o seu espírito todos os dias. Aleluia. Glória a Deus. O plano de Deus é renovar o seu espírito todos os dias. O seu corpo envelhece, o seu corpo adoece, o seu corpo enfraquece, o seu corpo se quebra, se rasga, morre, se decompõe, mas o seu espírito permanece vivo, permanece forte e vai ficando cada vez mais forte e vai se aperfeiçoando até se tornar perfeito lá na glória. O plano de Deus é perfeito. Todos os dias o seu espírito vai se aperfeiçoando. Enquanto o corpo vai piorando, o espírito vai melhorando. Melhorando, vai ficando mais forte, vai ficando mais sábio, vai ficando mais vigoroso, mais vivo para viver na presença de Deus. E o plano de Deus é aperfeiçoar você através das tribulações, através do sofrimento. Deus quer aperfeiçoar você através do sofrimento. E só tem essa forma, não existe outra. Não existe outra forma de Deus melhorar você. Não existe outra forma de Deus te deixar mais forte, mais santo, mais sábio, mais resistente, mais paciente, mais crente. Não existe outra forma. É através das tribulações. Veja o versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Aleluia, glória a Deus. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia está dizendo que o seu sofrimento está produzindo para você um peso eterno de glória. A Bíblia diz que cada sofrimento que você tem está produzindo no céu glória para você, riquezas espirituais, alegrias espirituais, recompensas espirituais. Glória a Deus. É isso que diz a palavra de Deus. No versículo 16, nós temos uma realidade presente, agora, uma realidade presente. Qual é a realidade da qual ninguém foge? O corpo está morrendo, o nosso corpo está morrendo, está se enfraquecendo, está envelhecendo, logo logo morre, se decompõe e vira pó. Essa é uma realidade que ninguém nega. Pode ser um ateu que ele não nega essa realidade. Mas também temos aí outra realidade. O teu espírito está se renovando, se renovando, se renovando. E quem renova o seu espírito é Deus através do Espírito Santo. Glória a Deus.
Por isso que nós não desfalecemos. Por isso que nós não desfalecemos. Já no versículo 17, nós temos uma promessa ligada à fé, à confiança no que Deus disse. Se você confiar que a sua tribulação é leve e momentânea, se você confiar que a sua tribulação vai produzir um peso eterno de glória, você vai viver de acordo com o versículo 18. Você não vai olhar para as coisas daqui da terra. Você não vai fixar o seu olhar para as coisas daqui da terra, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as coisas que se não veem são eternas. A nossa tribulação é leve, porque quem carrega por nós é o Espírito Santo, não é você. Não é você. Você só precisa crer e buscar graça em Deus. E não tem tribulação que Deus permita na sua vida que você não consiga suportar. Não tem prova que você não consiga suportar. Jesus mesmo disse isso: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Vinde a mim, você que está cansado, oprimido, sobrecarregado. Vinde a mim que eu vos aliviarei. Aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, e é assim que você vai encontrar descanso para a sua alma. Só existe descanso em Jesus. Só existe descanso quando você diz: Jesus, leva o meu fardo. Jesus, leva a minha dor. Jesus, me ensina a te amar acima de todas as coisas. Me ensina a viver para as coisas espirituais. Que meu coração não esteja preso às coisas daqui da terra. Que meu coração não esteja preso a um ente querido. Que meu coração não esteja preso a uma posição. Que meu coração não esteja preso a riquezas. Que meu coração esteja preso em ti, porque tu és o dono de tudo. Tu és o dono de tudo. Você não entende. Se você confiar plenamente em Deus, entregar sua vida a Deus, se você viver para Deus, todos os seus estarão protegidos. Todos os seus. Você tem que confiar nisso. Se você cria a sua casa no caminho do Senhor, ensina a palavra de Deus aos seus filhos. Você que é marido, ensina a sua esposa. Você que é pai, ensina aos seus filhos. A sua casa serve ao Senhor. A sua lealdade é unicamente a Deus. Não importa o que aconteça com eles, eles estão guardados em Deus. Não importa. A sua confiança, o seu amor, a sua vida deve ser para Deus. O seu viver deve ser para Cristo. E o morrer é lucro para você. É lucro para você. As tribulações da vida, meus irmãos, doem muito, angustiam, machucam e nos fazem até perder o desejo de viver, como aconteceu com a gente recentemente. Mas se entendermos que nossa vida ou nossa morte é para a glória de Deus, e que viver é Cristo e o morrer é lucro, se entendermos isso, nós iremos nos empenhar cada dia mais para crescer na graça e no conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Você precisa entender que a sua vida é para Deus e a sua morte também é para Deus. Às vezes a gente pensa: meu Deus, eu tenho que aproveitar enquanto eu estou vivo para servir a Deus. Isso é verdade, você tem que aproveitar. Mas quando Deus decidir te levar, a sua morte vai ser também para a glória dele. Você serve a Ele na vida e serve a Ele na morte também. Filipenses capítulo 1, versículo 20, veja aí. Olha aí. Segundo a minha intensa expectação e esperança, Paulo está falando da expectativa dele e da esperança que ele tem em Deus, de que em nada serei confundido. Eu não serei envergonhado em nada. Eu não serei envergonhado em nada. Em outra parte ele diz: eu sei em quem tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Você não está confiando em homem. Você entregou a sua vida para o dono da vida. Você entregou a sua esperança para o dono do universo, para o Deus onipotente, onisciente, onipresente, o Deus Todo-Poderoso. Não serei confundido, não serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Aleluia, glória a Deus. Oh, glória, aleluia! Você tem que orar assim: Senhor, eu quero viver muito, mas se o Senhor quiser me tirar hoje, eu aceito, Senhor. Eu aceito a tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável, Senhor. Se é para te glorificar, eu entrego a minha vida a ti, porque eu irei te engrandecer, eu irei te glorificar, seja na vida, seja na morte. Seja na vida, seja na morte. Por quê? Próximo versículo. Porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho, é lucro. Para o crente não existe perda, porque o viver dele não é os filhos, não é o emprego, não é uma posição. Tem gente que diz: meus filhos são minha vida, se eu perder meus filhos, eu perco a vida. Não, o seu viver é Cristo, e o seu morrer é lucro, porque a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Aleluia, glória a Deus. Você está guardado, os seus estão guardados. Glória a Deus. As provações, além de testar a nossa fé e aprovar a nossa fé, porque provação não mata crente. Crente fiel não morre com provação. O próprio texto no original, quando fala de provação, fala de um teste que Deus envia com a intenção de aprovar você. Deus não envia um teste com a intenção de reprovar você. Existem muitos professores que fazem prova com a intenção de reprovar o aluno, mas Deus é diferente. Deus conhece você por dentro e por fora.
Deus conhece a sua fé, conhece a sua força, conhece a sua capacidade, conhece o que você resiste. Ele não envia uma prova que você não consegue suportar. As provações, elas testam a sua fé, mas elas também aprovam a sua fé. Porque quando você passa por elas, você reflete e diz: meu Deus, se eu estivesse sozinho eu não conseguiria. Eu só estou aguentando isso porque eu tenho o Senhor. E aí você sabe naquele momento que a sua fé é verdadeira. Porque se você tivesse uma fé falsa, você estaria blasfemando de Deus, reclamando de Deus. As provações são instrumentos de Deus para moldar o nosso caráter e nos tornar mais parecidos com Jesus. Esse é o objetivo de Deus. Deus não abre mão disso. Deus não quer que você permaneça como um menino na fé. Deus quer que você amadureça e se torne forte, resistente, para aguentar mais pancadas do que você já aguentou. Ele não abre mão disso. E Ele vai enviar provações para que você se aperfeiçoe, para que você amadureça. Você acha como é que você está suportando tudo isso? Você acha que é o quê? Você acha que um psicólogo teria a capacidade de fazer você suportar isso? Você acha que os remédios psiquiátricos, ansiolíticos, são capazes de você suportar isso? É a fé no Senhor Jesus Cristo. É o Consolador perto de você, consolando você, confortando você. As provações, elas nos purificam. Pedro disse que a prova da nossa fé, que é mais preciosa do que o ouro, que é provado no fogo, a prova da nossa fé, ela é purificada como ouro. A nossa fé, o ouro, mesmo que ele venha com impurezas, quando ele é colocado no fogo, derrete, sai as impurezas e fica só o ouro. As provações servem para te purificar, para te ensinar, para te convencer que você está firme na fé. Pois não suportaríamos tanta dor se Deus não estivesse conosco, se você não estivesse em Deus. Quem vive para essa glória de 2 Coríntios 4:17, uma glória pesada e eterna. Pesada aí se refere à riqueza. A riqueza das pessoas nessa época era medida pelo peso de prata, de ouro que ela tinha. E Paulo, ele faz uma comparação, 2 Coríntios 4:17. Paulo faz uma comparação, dizendo assim: olha, enquanto nossas provações, 2 Coríntios 4:17, Paulo diz: enquanto nossas provações são leves, a glória que nós iremos receber é pesada. Enquanto nossas tribulações são passageiras, momentâneas, a glória que nós iremos receber é eterna. Veja aí, a nossa leve, momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Quem vive
para essa glória, não fica se prendendo ao que é visível. Meus irmãos, até mesmo o nosso corpo mortal, este corpo aqui, ele é temporário. Esse corpo aqui, ele não vai existir para sempre. Mesmo que você não morra, ele tem que ser transformado. Ele tem que ser transformado, porque esse corpo, ele não suporta o céu. Ele não serve para o céu. Ele não serve para toda a glória que tem no céu. Ele não suporta ver Deus face a face. Aleluia. Não suporta. Ele não suporta. O nosso corpo é uma tenda, como uma barraca de acampamento. Você chega lá, monta a barraca, passa um tempinho lá, depois você desmonta a barraca e vai para outro lugar. O nosso corpo é uma tenda que pode ou não ser desarmada aqui. Foi isso que Paulo disse, capítulo 5, versículo 1. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo é tenda, é uma barraca. Se a nossa casa, nosso corpo, nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, a tenda sendo desarmada. Sabe por que Paulo usa esse "se" aí? Porque nem todos vão morrer. Essa é uma linguagem de Paulo para dizer que se nós morrermos, é a mesma coisa. Paulo está dizendo, ó, se você morrer, saiba que você tem uma casa eterna nos céus. E não é uma casa feita por mãos humanas, é uma casa construída pelo próprio Deus. É uma casa eterna. O nosso corpo é uma tenda. Esse corpo é temporário. Ele precisa ser substituído por um corpo melhor. Por isso, deixa Deus cuidar de você. Deixa Deus cuidar dos seus. Ele sabe o que faz. Ele pode tornar tudo novo. A tenda que foi desarmada será desfeita. A tenda que vai se desgastar com o tempo, que vai se transformar em pó, essa tenda não é a pessoa que partiu. Era só a sua morada temporária aqui na terra. Mudou de lugar, morou aqui por um tempo no corpo e foi para a sua morada eterna. Só mudou de casa. Só mudou de casa. O seu corpo, sua morada terrestre, desarmou a tenda, foi morar na morada eterna. É isso que a palavra de Deus ensina. Confie na palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. A pessoa que partiu em Cristo agora é um espírito justo aperfeiçoado. É o escritor aos Hebreus que diz isso. Nós chegamos ao Monte Sião, a Nova Jerusalém, a igreja dos primogênitos, aos milhares e milhares de anjos, aos espíritos dos justos aperfeiçoado, a Deus, a Jesus Cristo,
ao sangue da aspersão, que fala mais alto do que o sangue de Abel. Glória a Deus. Um espírito aperfeiçoado, sem dor, sem medo, sem dúvida, sem preocupação, sem tristeza, sem angústia, sem ansiedade, com conhecimento perfeito no estado eterno. Quando eu era menino, eu pensava como menino, eu falava como menino, eu agia como menino, mas quando eu me tornei adulto, eu deixei para lá as coisas de menino. A pessoa que parte de Cristo deixou de ser menino e agora é um adulto, alcançou o estado de maturidade. Pode ser a pessoa mais analfabeta, que conhece menos de Bíblia aqui, chegou no céu, sabe mais do que o maior teólogo da terra. Glória a Deus. Um espírito aperfeiçoado que tem uma mente extraordinária para conhecer agora os mistérios de Deus, entende tudo, todo o mistério do Evangelho. Glória a Deus. Todo o mistério do Evangelho, liberto completamente da presença do pecado, confiante de que tudo ficará bem com os seus, com aqueles que Ele ama, porque sabe que Deus cuidará melhor do que Ele cuidaria. Glória a Deus. Mas tomemos cuidado com o gnosticismo, que acredita que as pessoas se tornam espíritos iluminados, sem corpos, aperfeiçoados. Ainda que tudo seja perfeito no céu, o lugar de descanso para os que morreram em Cristo. Apocalipse 14:13. Veja aí. A Bíblia compara a morte de quem é crente a um sono, a uma pessoa que está dormindo. Não é porque ela está inconsciente, ela não está dormindo de verdade, ela está dormindo para nós, mas para Deus ela está acordadinha. Quando alguém está dormindo para você, o que é que você espera? Que essa pessoa vai acordar. Por isso que a Bíblia diz que aquele que morreu em Cristo está dormindo, porque logo, logo vai acordar. Não existe morte para o crente. Não existe. Jesus, muitos e muitos anos depois da morte de Abraão, Isaac e Jacó, ele diz assim: olha, a Escritura diz: eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ora, Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. Glória a Deus. Abraão, Isaac e Jacó não está morto, está vivinho lá no paraíso. Está vivinho da Silva. Bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam ou os seguem. Aqueles que morreram em Cristo estão descansando de suas obras daqui da terra. Não é que estão dormindo, estão descansando porque não estão mais sofrendo. Na vinda de Jesus, o nosso corpo vai ser ressuscitado. Se eu e você morrer, nosso corpo vai ser ressuscitado. A Bíblia diz que uma pessoa está incompleta sem o corpo.
A Bíblia diz que Deus, Ele quer que nós sejamos santificados, espírito, alma e corpo. Na vinda de Jesus, a Bíblia diz, 1 Tessalonicenses 4:13, veja aí, Eleazar. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Olha aí, dos que dormem. Os que morreram em Cristo é como se estivessem dormindo. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quem não crê nessa verdade, não tem esperança. Eu vi uma mãe, e eu entendo a dor dessa mãe. Perdeu um filho, jovem, adolescente, ou até uma criança. Eu acredito que ele é muito novo. E ela estava desesperada nas redes sociais, arrecadando dinheiro para congelar o corpo do seu filho. Criogenia. Deixar o corpo congelado para ele não se decompor, com a esperança da ciência se desenvolver, da ciência um dia ressuscitar o filho dela. Uma esperança dessa vai decepcionar. Vai decepcionar ela. Se a criança ou o menino partiu sem Cristo, já está perdido. Já está perdido. Não existe dinheiro que traga ele de volta. Se ele partiu com Cristo, está tranquilo. Se ela partir sem Cristo, nunca mais ela vê ele. Nunca mais. Nunca mais ela vê ele. Sofrimento eterno. Aqueles que não creem no Evangelho, eles não têm esperança. Eles não têm esperança de se reencontrar com seus entes queridos. Mas olha o que Paulo diz, continua. Porque se nós cremos, se nós acreditamos que Jesus ressuscitou, morreu e ressuscitou, isso não é nem questão de crer, isso já está comprovado. Existem casos de ateus que investigou sobre a ressurreição de Jesus e ele se tornou crente, porque foi convencido que Jesus morreu e ressuscitou. Se nós cremos que Jesus morreu e ressuscitou, e nós também morremos, olha, assim também aos que em Jesus Cristo dormem, aqueles que morreram em Cristo, Deus os tornará a trazer com Ele de lá do céu. Os que morreram em Cristo estão lá no céu. Deus vai trazer de lá do céu para cá. E eles vão se reencontrar com seus corpos ressuscitados. Veja o próximo. Dizemos-vos, pois isto pela palavra do Senhor. Foi Jesus quem disse a Paulo. Foi Jesus quem revelou a Paulo. É a palavra do Senhor. Que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Nós não iremos primeiro que eles. Nós não iremos primeiro que eles. Veja o próximo. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Olha o próximo. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares,
e assim estaremos sempre com o Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. É isso que ensina a palavra de Deus. Nós iremos ressuscitar. Nós teremos um corpo glorioso. O tempo não dá, mas eu vou ler rapidinho. 1 Coríntios 15, 37. Vai passando aí, Eleazar, para eu ver. A pessoa que ressuscitar não vai ter um corpo fraco como esse daqui, não. Não vai ser um corpo fraco. Adeus morte, adeus dor, adeus fraqueza. Vai passando, Eleazar. Passa por 38. Pode passando. Pode ir passando. Passa. Os irmãos podem ler esses textos depois, é porque não dá tempo ler. Pode ir passando. Aí, pode voltar. Assim também a ressurreição dentre os mortos. Paulo está comparando a ressurreição dos mortos como a plantação de uma semente. Um caroço de feijão, ou um caroço de manga. É pequeno, né? Caroço de manga. Vai? Você planta o caroço de manga, passam alguns anos, aí está lá o pezão de manga bem grande. Não é assim? Você planta uma semente, mas o que nasce não é uma semente, é uma planta forte e bonita. Então, Paulo diz, assim também é com relação à ressurreição dos mortos. É do mesmo jeito, é como uma plantação. É do mesmo jeito. Paulo, em 2 Coríntios 4, ele compara o nosso corpo a uma tenda que vai ser desarmada. Aqui, ele compara o nosso corpo a uma semente que vai ser plantada. Aí ele diz assim, olha, semeia-se, planta o corpo em corrupção, um corpo que se corrompe, que apodrece, que se decompõe, mas ressuscitará um corpo em incorrupção, um corpo que não apodrece mais, um corpo que não adoece mais, um corpo que não envelhece mais, que não tem rugas, que não tem defeito, que não tem dente cariado, que não tem problema na vista, nem no ouvido, nada, incorruptível. Semeia-se em ignomínia, vergonha, desonra. Quem nunca já ficou com vergonha de, meu Deus, eu não queria morrer desse jeito, porque se eu morresse desse jeito eu não queria, seria vergonhoso demais. Não é assim? Quantas pessoas ficam expostas lá de todo jeito? Quantas pessoas, o corpo dela, parte dos membros se espalham? Quantas pessoas foram queimadas e ficaram pequenas do tamanho de uma bola? Isso é humilhação, isso é vergonha, principalmente para a família. É desonroso. Semeia-se em vergonha, ressuscitará em glória. Aleluia, glória a Deus. Cheio de brilho, cheio de glória, cheio de vigor. Semeia-se em fraqueza, um corpinho fraco, que não consegue andar direito, que tem medo de andar na rua, alguém bater e cair. A irmã Mariquinha, por exemplo, ela quebrou o fêmur dela com um susto. Ela ia atravessando a rua, uma moto veio, assustou ela, ela caiu, a moto nem bateu nela. Quebrou o fêmur. Corpo fraco, principalmente as pessoas velhinhas, fraco, qualquer coisa adoece. Se não tomar cuidado, se pegar uma doença, não suporta.
Se pegar uma doença, não suporta. Corpo fraco, mas ressuscitará com vigor. Um corpo poderoso. Veja o próximo. Semeia-se um corpo natural, ressuscitará um corpo espiritual. Corpo espiritual aí, irmãos, não quer dizer que é um corpo que não tem matéria, não. Ele vai ter carne, vai ter ossos do mesmo jeito. Ele é espiritual porque ele não é igual a esse corpo aqui. O corpo natural é projetado para a terra, como está agora. O corpo espiritual é projetado para o céu. Porque a Bíblia diz que Deus criará novos céus e nova terra. O tabernáculo de Deus vai descer e Deus vai habitar com os homens. Terra e céu será a mesma coisa. Será a mesma coisa. Nós habitaremos nos novos céus e nova terra com um corpo espiritual. Glória a Deus. Jamais haverá mais morte. Jamais, nem tristeza, nem choro, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Glória a Deus. Aleluia. E aí vai cumprir uma promessa bíblica. Tragada foi a morte na vitória. Glória a Deus. Derrotada foi a morte. Não existirá mais morte. Não existirá velório. Não existirá mais dor. É só um tempinho. Só um tempinho. Deus vai te dar forças para suportar esse tempinho aqui na terra. Glória a Deus. Quando esse tempinho passar, é só alegria, Aleluia. só paz, tranquilidade. Ele mesmo diz: eis que eu faço novas todas as coisas. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. Confie no Senhor Jesus Cristo. Confie em Deus. Ele tem um plano. Ele cuida de você. Ele cuida de você. Todos os rastros do pecado vão desaparecer. Glória a Deus. E viveremos em plena harmonia com Deus, com a natureza, com os animais, com toda a criação. E não existirá mais nada de ruim e de mal. Glória a Deus. Aleluia. Creia na palavra de Deus, meu irmão. Creia na palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar, nos ajudar. Dedique sua vida para crescer na graça e no conhecimento. Não se prenda a coisas daqui da terra. Não se prenda. Desenvolva um relacionamento com Deus. Seja amigo de Deus. Seja íntimo de Deus. Fale com Deus e deixe Deus falar com você. Escute Deus. Obedeça a Deus. Faça a vontade de Deus. E você vai estar com Ele para sempre. Agora existem pessoas que querem passar a eternidade com Deus, mas vivem aqui na terra como se estivessem intrigadas de Deus. Não querem falar com Deus, não querem ler a Bíblia, não querem escutar pregação, não querem louvar, não querem fazer a vontade de Deus, querem viver para a sua própria vontade. Jesus disse assim, ó: se você quiser ser o meu discípulo, se você quiser me seguir, negue-se a si mesmo, negue a sua própria vontade, tome a sua cruz, coloque a sua cruz nas costas e me siga. E me siga. Porque Jesus, ele suportou a cruz, ele desprezou a afronta, ele foi humilhado, mas ele sabia da glória que estava esperando ele lá na frente. Com você a mesma coisa. Suporte a cruz, suporte a vergonha, seja humilhado,
por Jesus, que lá na frente o seu destino vai ser o mesmo destino de Jesus. Corpo glorificado, vida eterna na presença de Deus e dos santos anjos, para todos sempre, para todos sempre. Amém.